Olá, crianças! Boa tarde! Como vai? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar a nossa aula de hoje de ciências e nós vamos dar continuidade à alimentação saudável, né? Porque a nossa alimentação é de dentro para fora. O que eu como reflete no meu dia a dia, no meu bem-estar, na minha energia, certo? Porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente gasta energia para pensar, para estudar, para brincar, para praticar esportes, até para dormir a gente consome energia. Então, para isso a gente precisa se alimentar corretamente, né? Então, vamos dar continuidade na nossa aula passada e agora nós vamos na página 120 do nosso livro de ciências. Nós vamos falar um pouquinho agora das proteínas. Vamos lá, crianças? As proteínas são nutrientes encontrados em alimentos como o ovo, a soja, o feijão, a ervilha, o leite e seus derivados, e também nas carnes. Elas são consideradas nutrientes construtores, pois fazem parte da estrutura dos seres vivos. Presentes em todas as células, as proteínas estão envolvidas em muitas atividades, principalmente naquelas relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso corpo. Elas ajudam a formar os músculos, os ossos, a pele e também os cabelos. Pessoas que optam pelo vegetarianismo acabam consumindo mais proteínas de origem vegetal. A carne não está presente na dieta dos vegetarianos, mas outros alimentos de origem animal, como os ovos e os leites, podem ser consumidos de acordo com as escolhas alimentares de cada pessoa. Então, tem gente que não come carne, né? Mas eles vão ter outras proteínas de outros alimentos que vão substituir as proteínas que a gente encontra na origem animal, certo? As proteínas são substâncias muito grandes formadas por unidades menores. Por isso, para que sejam absorvidas e utilizadas por nosso corpo, precisam ser digeridas, ou seja, quebradas em partes menores chamadas aminoácidos. Aí por isso também que entra a questão da mastigação, né? Que a gente precisa mastigar muito bem os alimentos para que ele, quando chegar no nosso interior do nosso organismo, ele seja triturado com mais facilidade. E o nosso organismo não precisa se esforçar tanto para quebrar esses alimentos, tá? Uma única proteína pode conter milhares de aminoácidos. A digestão das proteínas começa no estômago e termina no intestino delgado, onde os aminoácidos são absorvidos e entram na corrente sanguínea e são distribuídos para todas as células do nosso corpo. Então, depois cai no nosso sangue e ele faz esse transporte das vitaminas, das proteínas para o nosso corpo, tá? Você sabia? Algumas proteínas classificadas em enzimas têm a capacidade de aumentar a velocidade da quebra dos alimentos em unidades menores. Há enzimas digestivas que agem na boca, iniciando a digestão de nutrientes, enquanto outras atuam em órgãos como o estômago e o intestino. Crianças, então a alimentação ela é muito importante, porque a falta de nutrientes no nosso organismo pode acarretar muitas doenças, né? E para que o nosso organismo, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades diárias, a gente precisa se alimentar corretamente, como eu havia dito na aula passada. A gente precisa ter aquela alimentação balanceada, rica em nutrientes, para eu fornecer isso para o meu corpo, para ele me dar energia, para que eu possa fazer tudo que a gente precisa fazer no dia a dia, tá? E a falta de vitamina acarreta muitas doenças. Então, é preciso ficar bastante atento na questão alimentar, certo? E também comer bem não significa comer muito, né? Porque tem gente que come muito, muito, muito,
Mas que tipo de alimento que eu estou mandando para o meu organismo? Tá? Esse alimento está fornecendo alguma vitamina, algum nutriente bom? Então, vamos observar e ficar atento a isso, tá? Vamos lá para a questão número 3, da página 121. O ovo é um alimento rico em proteína de origem animal. Com base nessa informação e nos seus conhecimentos sobre o assunto, responda as questões a seguir. Letrinha A. Qual é a importância da presença do ovo na alimentação dos seres humanos? Por que é importante eu consumir ovo? Vocês vão escrever aí. Letrinha B. Numere cada quadro indicando a sequência do que acontece com o ovo no seu organismo durante uma refeição. Então, vamos lá. Durante a refeição, tem 3 frases, tá? Eu vou colocar qual que acontece primeiro, coloco o número 1, qual que acontece depois, na sequência, número 2, e por último, o número 3. Então, vamos lá. Ó. No intestino, outra enzima age e cada aminoácido é absorvido no intestino. Próxima frase. O ovo é mastigado na boca. Depois, no estômago, uma enzima quebra a proteína do ovo em grupos menores de aminoácidos. O que acontece primeiro? Põe o número 1. E depois, na sequência, número 2, número 3. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos reguladores. Os alimentos reguladores são aqueles que contêm grande quantidade de vitamina, de fibras, água e minerais, como as frutas, as verduras e os legumes. Eles hidratam o corpo, deixando-o mais resistente a doenças. As fibras apresentam alguns componentes que são digeridos pelo nosso sistema digestório, mas ajudam muito o bom funcionamento do nosso intestino. Os minerais têm muitas funções em nosso corpo. O cálcio, por exemplo, faz parte dos ossos e dos dentes e pode ser encontrado em derivados do leite. O que são os derivados do leite? Queijo, iogurte, tá? Tudo que vem do leite. Brócolis, ovos e espinafre. Já o ferro é um mineral indispensável para a constituição da hemoglobina, proteína que confere a cor vermelha ao sangue dos seres humanos e é importante no transporte de gás, oxigênio no sangue. É encontrada em alimentos como espinafre, brócolis e feijão. A falta do ferro causa anemia, que é uma doença que te dá desânimo, te dá fraqueza. E também, se a gente não curar a anemia, que é a falta de ferro, a pessoa pode ter outras doenças mais graves também, tá? Então, muito importante essas vitaminas, esses minerais para o nosso corpo. Exercício número 4. Analise a imagem com exemplos de alimentos que contêm algumas vitaminas. Então, olha lá, ó, a gente tem uma banquinha ali, né? Que tem a vitamina C. Outra banquinha de alimentos que tem a vitamina D, a vitamina E e a vitamina A. Viram os grupos de alimentos? Aí, o que vocês vão fazer? Ó? Com base na imagem, cite um alimento que contém cada uma das vitaminas mencionadas a seguir. Então, um alimento que tenha vitamina A, outro com a vitamina C, outro com a vitamina D e outro com a vitamina E. Onde que eu consigo encontrar essas vitaminas nesses alimentos? Para isso, vocês vão olhar aqui nas imagens, certo? Aqui na questão 5, ó, escreva o nome de um alimento rico no mineral presente nos ossos. Qual que é o mineral presente nos meus ossos mesmo, que a gente acabou de ler? O cálcio, né? Aonde que eu encontro o cálcio? Vocês vão escrever aqui, tá? Porque ele é responsável para ajudar a questão dos ossos, nos dentes, né? E depois vocês vão escrever aqui outro alimento onde eu possa encontrar ferro, um outro alimento que seja rico em ferro, certo? Crianças, aqui na página 123, nessa tabela aqui, o que nós vamos fazer? Vocês vão escolher algum alimento, tá?
Nescau, leite, alguma coisa e pega o rótulo, certo? Vocês vão pegar o rótulo desse produto que vocês vão escolher e vão escrever aqui para a prof, ó, que produto que é esse, né? Então, e quanto que esse produto tem de carboidrato? Quanto que ele tem de lipídio, proteína, vitamina e quanto que tem de sais minerais? Todo alimento, gente, possui uma tabela que tem valor nutricional, certo? Sempre atrás, assim, do produto tem tabela nutricional. E lá tem a quantidade de carboidrato, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais, tem a quantidade que cada alimento tem. E geralmente é por porção, né? Cada fatia, quando é pão, né? Aquele pão integral, cada fatia, ou então cada 2 fatias, tá? Então, vocês vão pegar o rótulo de algum alimento que vocês queiram, vai falar para a prof qual alimento que é e vão preencher essa tabela aqui para a prof, certo? Aí, crianças, vocês podem pegar 3 rótulos diferentes, tá? Vamos estipular aqui uma quantidade. Peguem 3 rótulos, faz o do rótulo 1, rótulo 2 e rótulo 3. E especifica qual que é o tipo de alimento, se é um pão, se é um Nescau, se é um Danone, algum alimento que venha a tabela nutricional, preencha. Pelo menos 3, certo? Porque a gente vai fazer uma comparação aqui nas outras atividades. A questão número 1, ó. Indique qual alimento entre os analisados apresenta maior quantidade de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas ou sais minerais. Desses alimentos que você colocou na tabela, qual deles possui maior quantidade, tá? Número 2. Que sugestão vocês podem dar ao responsável pela cantina para melhorar a oferta de alimentos saudáveis com base na análise que fizeram? Então, na nossa escola, né, não tem a cantina, então vocês analisaram ali, certo? Então, para a gente ter uma alimentação saudável, o que é preciso? Quais são os alimentos melhores, né? Se fosse vender para crianças que estão em fase de crescimento. Vocês vão colocar a opinião de vocês aqui, na questão 2. Na questão 3, explique por que os alimentos sugeridos fornecem nutrientes essenciais para a saúde humana. Então, a questão 3 vai depender da questão 2. Por que você sugeria esse alimento aqui, ó, que você respondeu aqui? O que ele tem de nutriente que faz parte para uma boa saúde humana, certo? Crianças, aqui na página 124, ela nos trouxe a pirâmide alimentar. Eu já havia comentado com vocês na aula passada, quando nós iniciamos, né, o nosso assunto sobre alimentação saudável, sobre a pirâmide alimentar, que ela nos sugere os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e outros em menores quantidades. Então, olha, nós temos 8 grupos, tá? Ó, os alimentos do grupo 1, que devem ser consumidos em maior quantidade. Depois, olha, grupo 2, quais são os alimentos que fazem parte do grupo 2? Grupo 3, grupo 4, 5, 6, grupo 7 e grupo 8. Então, a pirâmide, ela é dividida em 3 grupos alimentares. Para a gente ter uma alimentação saudável, a gente pode seguir a orientação da pirâmide alimentar, né? Quais são os alimentos que devemos consumir em maior quantidade, e aí vai diminuindo aqui, certo? Aí, sobre a pirâmide, ó, no grupo 1 estão alimentos que devem ser consumidos em maior proporção todos os dias. Devemos ingerir aproximadamente 8 porções desse grupo, sendo uma porção equivalente a uma fatia de pão de forma, ou meia xícara de arroz, ou meia xícara de macarrão cozido, ou 2 xícaras de pipoca e etc. No grupo 2 estão os legumes e as verduras, e no grupo 3, as frutas.
Nesses dois grupos devem ser consumidos diariamente 3 porções, equivalendo uma porção a uma xícara de verdura crua, ou meia xícara cozida, ou meia xícara de legumes picados crus ou cozidos, ou uma maçã, banana, laranja, tá? O terceiro nível é formado pelo grupo 4, que é feijão e leguminosas, cuja porção equivale a uma xícara de um dos alimentos. No grupo 5, carnes e ovos. A porção equivale a um bife pequeno ou um filé de frango ou 2 ovos. No grupo 6, leite e seus derivados. A porção equivale a uma xícara de leite ou iogurte ou 2 fatias médias de queijo ou 2 colheres de sopa de requeijão. No grupo 7 estão os óleos e as gorduras, e no grupo 8 são os açúcares e os doces. Eles são altamente calóricos e podem aumentar os riscos de ocorrência de alguma doença. Por isso que ele deve ser consumido com moderação e por isso que ele está lá no topo da pirâmide, né? Que deve ser consumido em menor quantidade, tá? Por isso, devem ser consumidos com moderação e em pequenas quantidades. E agora, para concluir a nossa aula de hoje, porque a gente para por aqui na página 125, nós vamos fazer a leitura aqui, ó, de Você Sabia? A pirâmide alimentar não é o único guia de alimentação saudável. O prato de alimentação saudável também nos auxilia a escolher melhores opções de alimentos e tornar as nossas refeições mais saudáveis. Então, crianças, ó, meu prato. O que tem que ter no meu prato de comida, meu prato de almoço, meu prato de jantar? Tem que conter vegetais, olha a proporção aqui, ó, de vegetais. Tem que conter frutas, grãos integrais e proteínas saudáveis. Eu posso temperar essa salada, professora? Posso. Tem aqui os óleos saudáveis, né? Que a gente pode dar preferência para o azeite, para temperar a salada, porque ele é mais saudável do que o óleo. E também beber água, né, gente? Evitar consumo de refrigerante. Então, a água, ela é muito mais saudável, certo? E vamos começar a nos alimentar melhor. Vamos observar como é que tá essa minha alimentação aí, certo? Para que eu possa crescer sempre saudável, com energia, disposição, né, com os nutrientes, dando os nutrientes que o meu organismo precisa para evitar aí uma série de problemas, né? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, é só me chamar aqui, estou à disposição. Um beijo.